Olá, boa tarde. Eu estou aqui com o coordenador e professor de matemática, o Roque. Boa tarde, meu nome é Danilo, sou aluno da terceira série. Hoje, como o Lucas disse, vamos entrevistar um dos professores que recentemente entrou no colégio aqui, no JK, coordenador e professor da área de matemática. Boa tarde, pessoal. Me chamo Lucas, sou aluno da terceira série e, antes de dar início, agradecer o professor Roque, que tem aceitado o convite de estar aqui conosco. Para dar início, Roque, gostaríamos de saber um pouco da sua infância. Minha infância, especificamente o que da minha infância? Como foi um pouco a sua trajetória? Foi ótima, não tenho nenhuma queixa da minha infância. Muito boa. Minha vida ficou um pouco complicada na adolescência, mas a infância é muito boa. Eu passei minha infância em Santos, morava perto da praia, me diverti bastante, brinquei bastante. Fiz tudo que uma criança tem direito de fazer. Infelizmente, hoje nem todas as crianças, hoje não, né? Nem sempre tiveram a oportunidade de viver como criança. Criança tem que viver como criança. Hoje eu sou pai, eu tenho 2 filhas e eu tento fazer a mesma coisa que meu pai fazia com a gente. Criança tem que brincar, tem que levar a vida, digamos assim, despreocupadamente, sem responsabilidade. O senhor nasceu em Santos? Nasci em Santos, sou nascido em Santos, morei em Santos até uns 9, 10 anos, aí depois eu fui para o Rio de Janeiro e eu morei em um monte de lugar no Brasil. Mas eu fui criado no eixo Santos-Rio, lá e cá. Eu tenho família no Rio também, passei minha infância e minha adolescência lá. A sua motivação depois do seu crescimento, como se deu essa motivação de você seguir a área da educação? Como já me perguntaram isso antes, eu, de forma romântica, né, porque eu sou um dos caras que acredita que a educação pode de fato mudar a vida da pessoa. Uma delas me procurou, eu não sei o nome dela, que não é minha aluna, ela ali. E aí ainda falei pra ela, pra gente que não nasceu rico, não resta outra opção senão estudar. A gente tem que estudar. E até porque os ricos estudam muito. Eles não abrem mão de conhecimento. Conhecimento é estratégico e te faz ver de forma diferente a vida. E não tem jeito, a gente tem que estudar. O que fez o senhor entrar nessa área de matemática? Eu não sei se é um componente genético, mas tem muita gente na minha família nessa área. Os tios da minha mãe, já nos anos 40, eles eram professores de matemática. Eles eram matemático, físico, engenheiro. Tem um monte na minha família, eu não sou o único. Quase que é algo hereditário, né? Há quem diga que sim, eu não sei se tem uma hereditariedade, mas o fato é que são muitos. Eu tenho um irmão mais velho que mora no Paraná, que também é matemático. Aí o meu outro irmão é da ciência da computação, meu primo é físico. E é assim, o pessoal tem uma tendência natural para gostar. O senhor era militar, né? Fui de Marinha. 17 anos eu entrei na academia de oficial da Marinha, foi meu primeiro vestibular. Qual foi o seu maior desafio lá? Todos os desafios possíveis e imagináveis. O quartel não é uma colônia de férias. E aí, eu venho de uma família que não tinha nenhum militar, eu tentei ser militar, eu achei que eu pudesse ser. Na verdade, tinha tudo para ter continuado, né? Tanto é que quando eu fui pedir baixa, o diretor da escola, que era o vice-almirante, ele não quis me liberar. Ele falou, não vou te liberar, você está nervoso, está com a cabeça quente, eu vou te deixar uma semana pensando aí, repensando a sua decisão, depois a gente conversa sobre isso. Só que eu estava decidido a não ficar. Aí eu voltei lá e... Almirante, eu quero minha baixa. Ele falou, não. Aí ele tentou por todas as vias e no final ele falou para mim, eu não posso te obrigar a ficar aqui. Então é melhor que você saia. Mas ele falou, mas no futuro você vai ver que não foi um bom negócio. Aí eu digo hoje que se eu entrasse na época com a cabeça que eu tinha hoje, eu teria continuado. Ele estava certo, né? Porque adversidade e dificuldade a gente sempre vai encontrar. Só que a gente é muito imediatista. A gente tende a desistir na primeira dificuldade. E não é assim que tem que ser, né? Depois eu aprendi isso ao longo do tempo, que quando alguém te propõe algo difícil para ser feito, essencialmente a pessoa acredita que você é capaz de fazer. Então esse é o primeiro ponto. Se está te pedindo para fazer é porque sabe que você vai fazer. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Só que a gente descobre isso depois, né? Tardiamente. Experiência. E ao ser da Marinha, o senhor foi para que área?
Não, aí eu saí da Marinha, aí eu fui trabalhar, eu trabalhei no McDonald's, trabalhei na área do cartão do Carrefour, trabalhei no comércio, aí depois trabalhei de auxiliar de escritório, eu fiquei um tempo sem estudar. Aí, depois de algum tempo que eu voltei a estudar. Aí, nesse intervalo de tempo, eu fazia o curso lá na Maria, que é um curso de bacharel em ciências náuticas. É um curso de engenharia naval, com as disciplinas da área militar. É um curso difícil, você estuda um monte de coisa. Você estuda física, matemática, química, eletrônica. E aí, uma das formas que eu tinha de conseguir grana era dando aula particular. E foi nessa que eu, digamos assim, despertei o interesse em ser professor formal. Eu tinha muito aluno particular, aula de reforço. Isso em qual idade você estava? Eu 18 para 19 anos. Novo. Aí, tipo, o senhor já tinha um curso? Eu tinha estudado lá, mas eu não tinha terminado o curso, mas eu tinha uma boa bagagem. E eu, como eu sempre gostei dessa área de exatas, embora nunca tenha sido disciplinado para estudar, que eu nunca fui disciplinado para estudar, eu sempre fui indisciplinado. Eu nunca fui aquele sujeito estudioso. Eu não sou estudioso. Eu tenho facilidade para aprender, é diferente. E também eu aprendo uma coisa que eu quero. Se eu não quiser, se eu não quiser, não tem interesse, não tem quem me faça. Eu viro as costas e vou embora. Aí muita coisa eu aprendi sozinho. Aí o cara aprendeu tal coisa, ia lá, pegava um livro, lia, entendeu? Algumas coisas eu conseguia entender, outras eu não conseguia porque eu não tinha conhecimento matemático suficiente. Aí foi uma das questões que me levaram a estudar matemática mesmo, fazer um curso de matemática, para entender o porquê das coisas. Porque se você faz física, engenharia química, você vai aprender matemática, mas como aplicação. Só que você não é capaz de dizer o porquê. Me interessava saber o porquê das coisas. Aí eu me lembro que tinha até um professor que era de eletrônico, onde ele falou para mim, você tem que fazer um curso de matemática. Lá você vai encontrar essas respostas que você quer. Você disse que gosta muito de história, né? Sempre gostei de história, de filosofia. Por que você não seguiu nessa carreira? Cara, talvez pela afinidade que eu tinha com números, mas acho que se eu tivesse feito um curso de história, daria certo também. Eu gostava muito de ler, hoje eu não leio mais porque não é que eu não tenho tempo, o tempo é corrido, eu trabalho, eu tenho 2 filhas, eu sou casado e quando eu chego em casa, eu não faço nada em casa que seja de trabalho, eu não faço. Eu reservo todo o tempo que eu tenho lá para elas, até porque esse tempo que eu perco com elas eu não vou recuperar depois. E isso faz uma diferença tremenda, isso é o que a gente chama de... são as memórias afetivas. O ser humano que tem uma infância bem vivida, ele tende a ser um adulto bem resolvido, ou vai se aproximar disso. Por outro lado, se ele não vivencia bem a infância dele, não é só infância, adolescência, vida adulta. Uma coisa que eu vejo hoje na geração de vocês, vocês queimam etapas, fazem as coisas que não é para serem feitas na época errada. Qual é a consequência disso? Você não está preparado para lidar com frustração, você vai se decepcionar e aí vai dar problema. O índice de ansiedade hoje na idade de vocês é muito maior do que na minha, por exemplo. E não era para ser, porque vocês não têm tantos problemas assim. Vocês criam problemas, entendeu? Só que essa onda de você queimar a etapa, querer viver uma coisa que não é para ser vivida. Você não está preparado para isso. E uma das coisas que a gente tem que se preparar, que é muito difícil, é para ouvir não. A vida é mais de não do que de sim. Aí, ao longo do tempo eu aprendi, por exemplo, eu não faço mais planos. Eu vou fazer tal coisa. Não, porque eu me decepcionei algumas vezes. Planejei, chegou na hora, não consegui executar. É melhor deixar as coisas acontecerem, aí você vai se ajustando passo a passo, entendeu? Aí a ideia de dar aula veio disso aí, de dar aula particular, eu gostei, aí decidi virar professor. Como a maioria dos professores, eu gosto do que faço. A maioria, a gente pode falar isso, a gente gosta do que faz, a gente é comprometido. O que incomoda a gente são as atribuições, digamos assim, excessivas e indevidas. Coisas do tipo, ter de entrar numa sala com 40 alunos. Não é que eu não goste dos 40, mas é uma coisa que não tem qualidade. Não dá para você atender a todos da mesma forma. O ideal seria uma turma de no máximo 20 alunos. Vocês ganhariam com isso, a gente ganharia com isso. Você dava aula onde? Eu trabalhei num monte de lugar. Lá em Brasília eu trabalhei uns
10, 12 anos em escola particular, trabalhei no Alub, trabalhei no Ideal, Rede Certo. Aí, de 2011 a 2013, eu morei em Uberlândia, lá eu era concursado da Prefeitura do Estado. Eu saí de lá porque foi na época que a minha mãe adoeceu. Eu tenho 3 irmãos, os 3 não viviam próximo da minha mãe, era o único que vivia com ela, e eu não hesitei em pedir exoneração do cargo que eu tinha para cuidar da minha mãe. Eu fiz isso meados de agosto, em outubro minha mãe morreu. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. E faria de novo se tivesse a oportunidade de voltar no tempo. Né? Eu joguei tudo pro alto, cara. Não pensei 2 vezes. Minha mãe. Faria de novo. Houve até quem me criticasse na época. Você vai abrir mão do concurso? Eu falei, cara, concurso a gente passa em outro. Isso aí, amanhã eu só tenho uma. Até porque eu já não tinha pai. Eu tinha perdido meu pai com 16 para 17 anos, eu perdi meu pai. Aí já não tinha mãe. É uma lacuna assim insubstituível. Não tem como, cara. Tudo que a gente deve aos pais. À medida que a gente vai envelhecendo, vocês vão passar por isso. Vocês vão ver que vocês vão se aproximando cada vez mais dos pais de vocês. As manias, os trejeitos, tudo. Não poderia ser diferente. Vocês são filhos deles. E a gente não entende muitas vezes quando o pai e a mãe brigam com a gente. Está brigando porque é para o nosso bem. A gente acha que pega no pé, mas tem que pegar no pé mesmo, cara. Se não pegar no pé, a coisa desanda. Aí depois que você envelhece, se torna maduro, que você vira pai, aí você vai entender o porquê que teu pai agia daquela forma. Tem uma música do Belchior, que até Elis Regina regravou, que se chama Apenas Como os Nossos Pais. Retrata muito bem isso. A gente discute, briga, mas no fundo nós somos iguais a eles. Não poderia ser diferente, porque toda a formação que a gente recebe primeiro é aonde? Em casa, são os pais. São as nossas referências. Você vê claramente isso, infelizmente, quando você pega uma criança que foi criada ou sem pai ou sem mãe. Existe um vazio nela. Ela tem que ter 2 referenciais bem definidos, de pai e mãe. Eu não sei se com vocês é assim, mas lá em casa era bem definido o que meu pai autorizava e o que minha mãe autorizava. E um não passava pela autoridade do outro. Entendeu? A minha mãe ela era muito mais rígida e exigente do que o meu pai. Meu pai era mais diplomata. Até onde eu sei, eu nunca soube que meu pai tivesse brigado com ninguém. Tal como eu nunca briguei com ninguém. Meu pai não discutia, não alterava o tom de voz, mas ele só falava uma vez. Aí quando a gente ia pedir alguma coisa para ele, a primeira coisa que ele perguntava: falou com tua mãe? Se ela tiver dito não, é não. E às vezes ela dizia não. Aí ninguém passava. Ela falou não, ele falou, cara, se ela falou não, é não. Eu não vou discutir o que ela decidiu não. Agora, se ela não tiver dito não, aí eu vou te autorizar. Com a seguinte condição, que você cumpre o compromisso. Então, por exemplo, com 13, 14 anos, eu já viajava, eu e os meus irmãos, a gente viajava de um estado para o outro com a autorização do juizado de menores na mão. Viajava, meu pai liberava a gente. Só que ele falava, tal dia você tem que voltar. Se você não voltar, não vai ter uma próxima vez. Entendeu? Você viajava para quê? Viajei para um monte de lugar. Eu fui nessas ondas de aventura de mochileiro aí, que eu fazia muito isso com os colegas. Uma vez eu fui do Rio para Belém de ônibus, 60 horas. Eu encontrei um maluco no meio da rua, ele falou, tô indo lá para Belém, vamos embora. Eu falei, vamos lá. Eu só fui em casa e avisei para minha mãe, tô indo para Belém. Não, vai fazer o que lá? Eu falei, não conheço lá, vamos lá conhecer. Aí de Belém a gente foi parar em Manaus, pegou o navio, foi para Manaus, entendeu? Com 13 anos? Não, aí eu tinha 16 anos na época, mas era menor de idade. Eu estava com a autorização na mão, se desse algum galho do juizado parar, mostrava o documento lá. E era assim, ia sem se preocupar com o hotel, chegar lá se vira, dormi na rodoviária uma vez, que não tinha grana, não tinha ônibus, não tinha para onde ir. Aí dormi não, passei a noite inteira acordado na rodoviária, lá em Cuiabá. Com o risco de ser assaltado, alguma coisa assim, não conhecia a cidade, cheguei lá. 10 e pouca da noite não tinha mais ônibus, aí sem grana pro hotel, eu olhei pro cara e falei, agora? História de vida que você nunca vai esquecer, né? Falei, agora a gente vai ficar aqui, a gente ficou a noite inteira acordado, cara. O ônibus só ia sair 5h30 da manhã. E hoje assim, professor, o senhor é um cara casado, né? Sou. Tem 2 filhas? Tenho 2 filhas, casado há 11 anos, tenho 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 7. O senhor se considera um pai que
motiva as suas filhas a seguir a mesma área ou auxilia elas no que elas... Olha, eu tenho 2 filhas que são extremamente inteligentes, não sabe porque são minhas filhas não, elas são muito inteligentes. A minha esposa, ela é formada em letras e pedagogia, embora ela não atue nessa hora, ela é administradora de um abrigo. Mas a gente não interfere na criação das meninas e nem fica estimulando mais do que o devido. Naturalmente elas vão escolher uma área. Embora a mais velha, eu suspeito que ela vai fazer alguma coisa na área de ciências biológicas ou veterinária. Tá até conversando com o Michel sobre isso. Por quê? Porque ela gosta muito de animal, de planta, ela é muito curiosa e ela tem um senso de proteção muito grande. Você não mata nada perto dela que ela não deixa. Vai matar um inseto, ela fala, não, o inseto não te faz mal. A não ser que você vá lá e invada o ambiente dele. Ela fala mesmo assim. Então ela já tem esse senso de proteção. E ela fica horas, a gente deu um tablet para ela, porque não tem como negar isso para uma criança hoje, que é da geração deles. Aí o YouTube Kids, que é o que ela pode acessar, ela fica horas procurando vídeos sobre mamífero, sobre peixe, sobre dinossauro. Então eu já sei que ela vai ser alguma coisa nesse sentido. Talvez ela vá para, sei lá, medicina, veterinária, mas a princípio é alguma coisa nessa área. Mas a gente não estimula. Ela tem 7 anos, ela já sabe ler e escrever. É o ritmo dela. O que a gente tem que fazer é o que a gente faz sempre. Quando ela tem dever de casa, chega em casa mesmo cansado, vai os dois, o pai ou a mãe, sentar, ou às vezes os dois, para fazer o dever de casa com ela. Tem que fazer. Entendeu? Porque você tem que exigir da criança, mas você tem que dar a contrapartida, né? Não pode só exigir por exigir. E outra pergunta para finalizar. Qual o legado que o senhor pretende deixar para o professor? Eu participei de uma formação ano passado ali na faculdade de Mauá, com o pessoal da área de matemática, e eu sempre falo o seguinte, eu prefiro ser lembrado por uma pessoa que tem valores morais, muita gente não tem, infelizmente, mas eu acho isso mais importante do que o cara ser hábil em matemática, para ele ser bom de conta. Ser bom de conta não é o suficiente, mas por ser uma pessoa justa. Justa, exigente e comprometida. Isso eu sou justo, sou exigente e sou comprometido. E eu volto a falar o que eu disse no início. Se eu exijo algo de alguém, é porque eu sei que a pessoa pode fazer. Entendeu? É por isso que eu pego no pé de vocês, e não é só de vocês. Em todo lugar que eu trabalhei sempre foi assim. Porque alguns de vocês já não têm, digamos assim, muita coisa. A chance que vocês têm é a escola. Aí você vem pra cá, fica 8, 9 horas na escola para ser negligenciado e não receber o mínimo que você tem direito de receber, isso não é justo. Afinal de contas, a gente paga por essa estrutura aqui, ela não é de graça. Entendeu? Aí, com o tempo, vocês vão ver que... Tem vários ex-alunos que a gente encontra, eu já estava até conversando com o Ivan sobre isso. A gente encontra vários ex-alunos. E eles vêm agradecer. Sempre grato, né? Sim, porque o que a gente fez para eles, de alguma forma, você notou a pessoa. Eu tive um aluno, por exemplo, ele estudou comigo lá no Alub, 8º e 9º ano. Ele não fazia nada, aí ele foi pro Ideal que tem lá em Itaguatinga. No primeiro bimestre ele ficou de recuperação em 18 matérias, todas. Aí no segundo, todas. Só que aí ele entrou no ritmo, porque o Ideal é uma escola que foca no vestibular, e os colegas dele cobravam dele essa postura. Aí resultado, ele teve uma evolução assim, ele sempre foi um cara muito inteligente, ele era desinteressado. Quando chegou na metade da 3ª série do ensino médio, ele passou no vestibular para engenharia mecânica lá no UNB. Ele teve que entrar na justiça para ser aceito. Então, um sujeito que não fazia nada, ele se revelou assim completamente. Mas todo mundo sabia que ele era capaz disso. Aí, quando ele passou, que ele fez a matrícula, ele mandou um e-mail para um monte de ex-professor dele agradecendo. Um deles fui eu. Aí, no início do mês agora, foi a formatura dele. Ele me mandou uma mensagem via Messenger. Colou grau lá no UNB. Engenheiro mecânico, e já está pensando em fazer mestrado e doutorado. Mas foi preciso ele mudar de cenário, cair numa escola que era mais exigente, para ele ver que o que ele estava fazendo era errado. É isso. Então vai encerrar agora, vamos fazer uma dinâmica do seu colégio, que nós é patrocinado, do Instituto de Goiás. Pode trazer. Logo o Ivan? Chamar o professor Ivan para auxiliar a gente. Quero aproveitar e apresentar os demais patrocinadores, a Frutos de Goiás, que está patrocinando a gente com os picolés, a Academia de Karatê do nosso coordenador do CPJK,
Nosso ex-diretor Arley, que agora é Candidato? candidato, né, a vereador do nosso município, as joias e glamour e a parceria que nós temos aqui no colégio com o jornal JNV, o jornal Nossa Voz, aqui do colégio do CPJK. E aqui nós vamos fazer uma breve dinâmica com o professor Roque. A entrevista era para ser um pouco maior, só que o tempo é breve, apenas um horário. Então nós já vamos fazer essa dinâmica com os picolés de frutos de Goiás, com o professor Roque. Aí, o professor Ivan vai nos auxiliar. Eu vou te entregar o picolé na mão mesmo, tá? E você vai ter que fechar o olho e você vai provar o picolé da Frutos de Goiás e me dizer qual é o sabor. O sabor? Não, mas sem olhar. Fecha o olho. Já passou por isso na Eu vou entregar na sua mão. Vou entregar na sua mão. Você vai ser mais tranquilo. Mas não dá olhar por si só. Eu vou confiar na minha memória, que também pode ser gustativa, né? É porque uns sabores mais exóticos. Não pode ver, professor. Fecha o olho. Vou entregar na sua mão. Fechar o olho. Ó, eu tô olhando aqui. Tô com o olho fechado, eu sou. Essa aqui não vai saber não, gente. Certeza. Eu não conheço essa fruta, não. O professor Japa não aceitou nem. O Japa passou longe. Pode pôr. Pode. Araticum. Araticum? Não. Não? Murici. Murici. É porque o gosto é parecido. Não, o professor foi rápido, velho. Já provou umas coisas diferentes. Mas o gosto é parecido. Inclusive ela tem uma basicidade também. Vai lá, fecha o olho, escolhe outro. Esse aqui... esse aqui você vai conseguir. Será? Isso é mole. Graviola? Hã? Graviola? Graviola? Não. Errou. Mais uma chance. Não sei, cara. É uns sabores bem Tudo diferente. diferenciados, viu? Não é mangaba? Não. Mamão. Mamão? Olha a Mais coloração um. dele. Mais um. Cadê? Onde tá? Agora esse aqui não vai acertar, não. Então tu vê o mais fácil aí, né? Não tem nenhum mais fácil. Se eu pegar aquele outro Só ali. tem um que é porque eu acho fácil, mas nem sei. Ó, na mão. Pra quem conhece, né? Eu quero Se não perguntar tiver pra provado. eles, velho. Qual é a probabilidade? É mole. Professor, tem 6 picolé. Qual a probabilidade? Os dois são todos parecidos, cara. Pode beber. São 6 de 6. Eu nem olhando, não sei qual é o sabor. Eu arriscaria de novo no Araticum. Parece Parece. Agora sim. Falei, eu vou pegar esse aqui, porque esse aqui ele colocou o primeiro que ele falou. Nossa, Porque o gosto é muito parecido. melhor. Bom, pessoal, queremos agradecer novamente o senhor, professor, Eu que por agradeço. essa oportunidade que o senhor nos concedeu de estar presente. Novamente aos nossos patrocinadores, meus amigos aqui que me ajudou. Tá? A equipe técnica, né? A equipe técnica aí que. A professora lá, é dela, o clube, né? Sem eles, esse vídeo não chegaria ao ar, né? Sem essa estrutura. Só agradecer a todos. Obrigado. Obrigado.